O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: "Tu és o Filho de Deus." Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Muito importante o Evangelho de hoje, porque ele é uma continuação do de ontem. E aqui começa dizendo assim: Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Às vezes a gente olha aqui esse pedacinho, esse trecho do Evangelho, ele estava ali, estava onde? Na casa da sogra de Pedro? Pelo visto, sim. Não, ele estava na sinagoga, curou aquele homem de mão seca, e ali diz assim, aí ele foi para a beira do mar, como se mudasse de lugar. Mas o que está por trás aqui não é isso. Então vamos entender melhor. Então Jesus, ele sai de Nazaré, lá ele abriu o pergaminho, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, foi expulso de Nazaré, porque os nazarenos não queriam aceitar que ele fosse o Messias. Ele vem para Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum, que em outro momento Jesus amaldiçoa essa cidade. Disse: "Tu, Cafarnaum, diante de tantos milagres que aconteceu aqui, realmente aconteceu muitos milagres, mas vocês não mudaram de vida? Pois bem, vocês vão todos para o inferno." E a cidade, séculos depois, ela foi totalmente destruída. Tanto que quem vai lá na Terra Santa, lá só vê pedras para tudo quanto é lado. E a gente diz que ali é a cidade de Cafarnaum. Foi a cidade de Cafarnaum. E é ali que Jesus começa a fazer tantos milagres. Primeiro ele expulsou aquele homem, o demônio daquele homem na sinagoga. Depois ele sai, cura a sogra de Pedro. E aí o pessoal começa a ir atrás, aí lembremos daqueles quatro homens que levou o paralítico, e aí a fama de Jesus começa a se espalhar. Olha, o cara é o máximo, até os demônios estão se submetendo a ele. Por enquanto a coisa está ainda assim, no âmbito da fama de Jesus. Aí quando Jesus começa a fazer as coisas no dia de sábado, começa a implicância agora por parte das autoridades. Então agora é uma fama com uma pitada de perseguição. Está ali. Os homens estão perseguindo as autoridades religiosas. Aí ontem o Evangelho, depois que Jesus curou aquele homem da mão seca, ali diz assim: ao saírem, os fariseus
com os partidários de Herodes. Então, os fariseus, autoridade religiosa, com uma seita que estava surgindo também ali, que eram esses herodianos. Os herodianos, eles diziam o quê? Que Herodes era o Cristo esperado. Existia uma profecia lá de Jacó, que o último dos príncipes seria o Cristo. Então os herodianos, que eram os soldados de Herodes, tinham Herodes como o Cristo. Então agora você vê, os fariseus, rigorosos na lei, olham para Jesus, Jesus está fazendo cura no dia de sábado. Os herodianos começam a perceber que já estão falando que ele é o Cristo. Não, Cristo é Herodes. E Herodes já estava com uma implicância com Jesus também, porque ele estava implicado com João Batista, e João Batista apontava quem? Jesus. E aí começou. Aí voltemos agora ao evangelho de hoje. Ao que terminou ontem. Imediatamente, ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes se reuniram e tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Está vendo? Esse homem tem que ser eliminado. Ele está causando problema. Estava tudo bem aqui, cada um fazendo suas coisinhas. Agora ele está... E o povo já está indo atrás. Lembremos que no Evangelho de São João vai dizer que eles prenderam Jesus por inveja. Vejam lá a primeira leitura hoje, né? Davi e Saul. Davi foi lá e matou como é o nome do bandido lá? O Golias. Aí, tudo bem, Saul tranquilo, ele é o rei, feliz da vida. Aí o povo começa a aclamar. Davi é o máximo. Olha, Saul só 1.000. Davi 10.000. Aí, pronto. Começou agora o problema, né? Esse homem está querendo ocupar o meu lugar? Não foi isso que Saul falou? Está querendo inveja. Inveja por parte de um, inveja por parte de outros. Aí vejam, Jesus, que não é bobo, vendo que os caras estavam começando a tramar as coisas para com ele, então Jesus retirou-se dali e foi lá para a beira do mar. Entenderam agora porque que ele está indo para a beira do mar? Ele está indo agora, ainda não chegou a hora dele morrer, então ele precisa então ser prudente, então ele dá uma saidinha. Só que ele dá uma saidinha, mas está gerando-se um problema agora. Aí olha o que é que Marcos está dizendo. E aí a fama dele começou a se espalhar. Já não estava mais só ali em Cafarnaum, não. Agora é Idumeia, é Jordão, é Tiro, Sidônia, e todo mundo vindo atrás de Jesus. O cara está criando problema. Está criando problema. Só que agora Jesus ele entra numa situação, porque agora, como ele começa a entrar num estado de ser perseguido, ele tem duas alternativas. Ou ele para de fazer os milagres, expulsar os demônios e proclamar a boa nova, ou ele continua. Se ele continuar, ele vai ser morto. Se ele para, ele defende a vida dele. Ele vai ficar bonzinho, não vai perturbar mais, então fica tranquilo. Porque a fama dele estava se espalhando. Ele não tinha mais como se esconder. Lembremos de Paulo, lá nos Atos dos Apóstolos. Quando ele disse que ele estava indo para Roma, porque a fama de Paulo também estava se espalhando. E aí ele disse, o pessoal disse assim:
O Espírito Santo, ele está cada vez mais falando para mim. E eu vou percebendo pela movimentação. Não é uma questão assim de uma inspiração, né? Olha, você vai ser perseguido. Que as pessoas ficam falando assim, né? Elas rezam por outro. Deus disse que você vai ser perseguido, você vai morrer mártir. Não. A situação vai levando à percepção. Aí Paulo diz assim: o Espírito, eu estou percebendo e o Espírito Santo está me confirmando que o que me espera lá em Roma é cadeias e prisões e morte. Aí o povo, então não vai não, Paulo. Ele disse, não, eu vou sim. Eu tenho que ir. Ele poderia não ir, se livrar da morte. A mesma coisa Jesus. Agora, ele já começa a perceber que as coisas estão ficando feias. Então, o que é que Jesus faz agora? Ele para de fazer milagres, para que não haja problema, e tudo fique do jeito que estava, ou ele continua fazendo? E aqui está mostrando que ele continua fazendo. Ele se afasta, mas continua fazendo. Ele não se afasta e para. Ele se afasta da presença daqueles homens lá, mas continua fazendo. Até quando chegar o momento de ele ser preso e ser morto. Vocês estão vendo como é que a perseguição começa? Não é algo planejado. As coisas vão acontecendo. Né? O cristão vai causando incômodo perante a sociedade civil ou perante aqueles que são cristãos, mas que já agem como a sociedade civil que está contra o Evangelho. Por isso que São João vai dizer que é do meio de nós que sai o perseguidor. Porque você ser perseguido pelos de fora, é isso mesmo. Agora, você ser perseguido pelos de dentro, por quê? Porque os de dentro já agem como os de fora. E por medo, os de dentro, querendo livrar-se da perseguição, ele começa a entregar aquele que está sendo causa de problema, porque não está deixando a coisa ali, daquele jeito. Aí começa a perseguição também. Aí nós vamos entender porque Jesus disse: irmão entregará irmão, pai entregará filho, filho entregará pai. Por quê? O pai, o filho está com medo, então ele vai lá, adverte: olha, não faz isso não, porque você sabe, vão te pegar. Aí a pessoa continua fazendo: você é rebelde e não sei o quê. Aí, como ele sabe que ele pode entrar também na onda e ser morto, aí o que é que eles fazem? Começam a entregar, achando que está fazendo um bem. Você viu que Davi foi lá e defendeu. Na hora que Saul começou a perseguir, ele foi lá e deu a cara a tapa, porque era o pai. Olha, pai, lembra do bem que ele fez? Sim, tal. Aí, ali mostra que Saul se converteu. Foi nada. Sabe por que ele não se converteu? Porque estava com inveja. Porque naquele momento ele disse: não vou fazer mais nada com Davi. Mas toda hora que ele viu o povo gritando 10 mil, a coisa voltava. Então ele começou a perseguir Davi também. Então, se o cristão ele continua fazendo o que não estão mandando, e os que estão mandando é justamente aquilo que vai contra o Evangelho, é por isso que o cristão acaba se tornando um empecilho. Aí vamos entrar nessa questão que o pessoal fala da tal ordem mundial, que na verdade é uma desordem mundial, não é ordem não, é uma desordem. Então essa ordem mundial, ela está preparando o mundo para dar
um chega para lá no cristianismo. E um chega para lá no cristianismo é um chega para lá nos cristãos. Porque os cristãos, eles não querem, eles são chamados de rebeldes, porque o cristão não quer entrar na onda deles. E aí, o que é que eles vão fazer para que o cristão pare? Eles começam a perseguir. Olha, se você continuar fazendo isso, nós vamos te processar, hein? Se você continuar fazendo isso, nós vamos te prender. Se vocês continuarem nos desobedecendo, nós vamos matar você. Então, isso aqui é uma forma de fazer com que a pessoa fique com medo, porque quem é que quer morrer? Quem quer morrer? Aí o cristão ele vai ter duas alternativas. Ou ele segue o que nosso Senhor nos ensina, o que a igreja nos ensina, e ele vai ser processado, ele vai ser perseguido, e ele vai ser morto por causa da rebeldia, porque não quer fazer o que eles querem, ou senão, ele para. Aí pronto, quando ele para, a vida dele fica numa boa. Só que agora ele já é um apóstata em andamento, mas já é um apóstata. Porque ele já não está mais agindo segundo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está agindo de acordo com os grandes da ordem mundial que está dizendo, vocês têm que agir assim, vocês têm que agir assim, vocês têm que fazer assim, vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo. E aí, voltando ao que eu falei antes, aqueles que estão convivendo e que já é um apóstata, porque ele está com medo também de ser processado, de ser perseguido, ele começa a dizer, olha, vai com calma, vamos parar, não fica falando não e tal, porque ele já está com medo, ele não quer ser preso, ele não quer ser perseguido, ele não quer ser morto, então olha, vamos lá, fica aí fica dizendo isso, aí percebe que o outro continua insistindo, ele começa a se afastar, ele já não anda mais com aquele dali, não, porque aquele dali, ele está sendo uma ameaça para ele, porque pode ser que se eu andar com ele, eles me pegam também, então olha, deixa de lado, vai deixando para lá, e vai, o apóstata, ele já está vivendo como um apóstata, porque ele já age e já faz como os perseguidores estão fazendo. E se a pessoa persiste, ele faz o quê? Ele vai lá e denuncia. Para livrar dele. Porque ele não quer ser preso. Ele não quer ser perseguido. Ele não quer ser morto. Então ele começa a perseguir. Está vendo a situação de Jesus? Jesus começou a ficar sozinho. A fama dele estava se espalhando. Nossa, o cara é o máximo e tal. Agora, já começa a ficar uma coisa assim. Aí, olha, os herodianos estão querendo pegar. O quê? Não vai lá não. Não vai não. Senão eles vão pegar você também. É assim. Estão vendo a situação que hoje o cristianismo está vivendo? Essa realidade. Ou nós vivemos a verdade, e a verdade é uma só, a verdade é Jesus, com os seus ensinamentos, e vamos pedir a Deus a graça, de que se acontecer alguma coisa, ó Senhor, me livra, vamos dizer assim, me livra de ser morto, me livra disso e aquilo, mas não tem alternativa. Se a pessoa, ela começa a desfazer o que ele falou sempre, o que ela falou sempre, o que ela viveu sempre, ela já é um apóstata, porque já está começando a fazer o quê? Olha, estou livrando a minha, então eu não estou falando, não, aí justifica, não foi bem assim que eu quis falar, não foi bem assim que eu quis dizer, não foi assim que você disse, não, mas não foi bem assim, porque está com medo, já um apóstata. Ou assume
e vai em frente, porque é uma verdade, ou vai renunciando para livrar, para ficar numa boa. Agora veja se Jesus, ele parou, ele continuou firme, se livrou, estava se livrando porque não tinha chegado a hora, mas ele não deixava de fazer. Você veio ontem, né? Ele entrou lá na sinagoga, o homem estava lá com a mão seca, ele olha para os caras e diz assim: e aí, o que é que vocês querem que eu faça? Eu vou curar ou não? Para ver se eles mudavam, mas eles não mudaram. E aí eles tramaram de matar, e agora pronto. No Evangelho de São Marcos, a partir do capítulo 3, começa a perseguição a Jesus. No Evangelho de São João, é no capítulo 5, quando ele cura aquele paralítico, aí começa a perseguição. Agora, Jesus vai estar assim, olha, ele está andando nos lugares e ele está olhando para um lado e para o outro. Mas, firme porque ele veio para isso. É fácil, meus irmãos, ser cristão quando não tem perseguição nenhuma. A pessoa fica empolgada, entusiasmada, fala um monte de coisa, e aquela coisa toda. Quando começa a perseguição, aí começa a sumir. Então, você é católico? Você vai se deixar levar facilmente pelas pressões? Ou Jesus é a verdade ou ele é a mentira? Como é que você está agindo e como é que você vai agir? Não estou dizendo para você ser um inconsequente, mas eu te pergunto, para salvar sua vida, é tão fácil assim fazer o que os outros estão dizendo e estão pedindo para você e vai contra o Evangelho? É fácil. É só não fazer e fica tudo bem. Só que você já se tornou um apóstata, você está negando Nosso Senhor já. Que tem na igreja de apóstata que está comungando, porque o apóstata, ele já negou a fé, ele não deveria comungar não. Ele já negou a fé. Por que ele está comungando? Por que está indo na missa? Por que ele está se dizendo ser cristão, se ele faz tudo que os outros que estão contra Jesus estão fazendo? Tudo que eles mandam fazer, faz. Que fé é essa? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.